Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a doutora Cláudia Viana, advogada e especialista na área de família. Nós vamos tratar de dois assuntos importantes. Dentro de instantes. Doutora Cláudia, como dizia eu na abertura desse nosso programa, da nossa satisfação de recebê-la, e também de podermos adentrar num assunto muito importante que hoje em dia a gente costuma ver com muita frequência nesse ambiente conturbado da vida atual. Então, eu queria, no particular, lhe perguntar sobre uma terminologia de alienação parental. E eu queria exatamente que você, me permita, pudesse dar uma noção exata para que nós, telespectadores, de um modo geral, feminino e masculino, entendesse o que é que isso representa. Pois não, meu amigo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. A satisfação é minha de estar presente a esse programa. A alienação parental é uma síndrome, em verdade, que foi estudada nos Estados Unidos com algumas famílias e que hoje no Brasil, em razão dos problemas que envolvem a questão do divórcio, dos rompimentos familiares, esta terminologia passou a significar um problema de ordem social. O que significa isso? As famílias, quando elas se separam, em muitos momentos, os pais, eles acham que acabou o casamento e que os filhos passam a ser objetos da relação deles. E passam a manipular esses filhos, essas crianças, denegrindo a imagem de algum parente próximo. Algumas vezes é o pai denegrindo a imagem da mãe, a mãe denegrindo a imagem do pai, ou denegrindo a imagem dos avós, de maneira a destruir perante a mente desta criança a relação que ela tem com seus familiares, trazendo transtornos afetivos de tamanha profundidade. Agora veja só, que no contexto é um bruto contrassenso, porque a separação, tudo bem, é uma união que não, digamos assim, chegou a um final feliz. O final está chegando porque está querendo separar, mas o final é feliz. E a pessoa partir para fazer essa desagregação, me parece que é um contrassenso, né? E traz exatamente um trauma para as crianças que ficam, não é? É um contrassenso porque as pessoas esquecem que o que terminou foi o casamento. Isso. A união delas, não a relação pai-filho, mãe-filho, que essa relação é para o resto da vida. E eles acabam com esse comportamento a gerar transtornos psicossociais para essas crianças que vão se transformar em adultos com problemas na sociedade. Então, por que o Estado resolveu cuidar de regulamentar a questão da alienação parental? Porque o adulto fruto de processos de alienação parental é um adulto que desagrega, que traz problemas para a sociedade. Esta criança não cresce harmoniosamente. Então, infelizmente, é uma situação que o direito teve que adentrar, mas que o tratamento não é jurídico. O tratamento, em verdade, é psicológico, é social. Precisa de um apoio a ser dado a estes parentes que estão praticando o ato, para que eles entendam que ali existe um problema de saúde, que é a questão do traço que eles estão deixando em seus filhos, em seus parentes de desagregação. Porque, na verdade,
o ponto principal é exatamente o estigma que pode ficar. Não é verdade? E da relação que essa criança ela passa a ter uma visão equivocada do seu pai, uma visão equivocada do seu avô. Ela se sente dividida, ela fica sem saber onde está a verdade. E pelo que eu estou sentindo, porque você disse, quer dizer, não fica atrelado só o casal, já começa a progredir para a família toda. Por isso o termo parental, porque ele agrega toda a família. Então não é só, no início olhava-se apenas a questão do pai e da mãe. Mas na atualidade já tem decisões no sentido de que ocorre alienação parental com o avô, com a avó, porque às vezes o casal se separar e coloca num terceiro a responsabilidade por aquele rompimento. Então, foi a minha sogra que causou isso. Então agora eu vou destruir a imagem desta pessoa junto ao meu filho. Então aí começa a destruir a família como um todo. Eu entendi. Agora me diga uma coisa. Quando parte, digamos assim, para essa separação, parece que a justiça primeiro tem um núcleo para que tenta fazer uma consolidação, talvez de uma reestruturação, e adentra nesse processo, doutora. Também, na verdade, é o seguinte, a estrutura do nosso Poder Judiciário aqui na Bahia tem dois serviços extremamente interessantes, eu diria até peculiares. O Estado da Bahia ele tem em Salvador um núcleo chamado Núcleo de Conciliação Prévia, que atende às demandas das varas de família, onde o que vai tentar não é, em verdade, reconciliar aquele casal, mas que aquela relação que está terminando chegue ao final da forma menos dolorosa possível, através de um procedimento de consenso, onde as partes vão ajustar a questão da guarda dos seus filhos, a questão dos alimentos, a própria divisão dos bens. Então essas pessoas atuam como verdadeiros mediadores. Ao lado disso, quando não se tem uma condição de uma conciliação, o Tribunal de Justiça também fornece um serviço chamado SAOF, que é um serviço de apoio à família, composto por psicólogos e assistentes sociais, que vão, aí sim, muito mais na questão da alienação parental, atuar para detectar aonde está ocorrendo aquele problema, que tipo de solução é preciso ser colocada. Por exemplo, em alguns casos, o trabalho de destruição da imagem do parente é tão forte que a criança não consegue se reaproximar daquele parente. E ele é uma vítima também dessa situação. Então, como reaproximar? Que tipo de atuação vai ser feita para reaproximar essas pessoas? Para que essa criança volte a ter a real imagem da sua família. Então, esse serviço de apoio é que vai adentrar, opinando em, por exemplo, mudar a guarda dessa criança, colocá-la com um terceiro que vai ser esse orientador e indicar um tratamento psicológico para aquela pessoa que atuou praticando a alienação. Agora, me diga uma coisa, por curiosidade. Pois não. Qual é o percentual, digamos assim, dessa acomodação que pode conseguir essa readaptação? O resultado é extremamente positivo, meu amigo. Eu poderia dizer assim, que quanto às pessoas que buscam o apoio desse serviço do SAOF, mais de 50% consegue, através daqueles psicólogos, daqueles assistentes sociais, a identificar a origem do problema, a auxiliar o magistrado a tomar a decisão correta, porque o profissional da área do direito de família, ele tem que ter uma certeza de que o jurídico é importante, mas o emocional é tão importante quanto. Então, o advogado, o promotor, o magistrado da vara de família, ele deve ter uma sensibilidade muito peculiar para conduzir a solução desses conflitos da forma mais adequada ou menos problemática. Eu diria que 50% das soluções ali são trazidas por esse trabalho feito por este setor, que é o setor do SAOF, porque eles orientam, eles identificam, eles trabalham estas crianças, eles conversam, eles começam a indicar até um acompanhamento psicológico adequado.
Eu até gostei muito dessa observação, digamos, para que promova os meios para que o juiz possa dar a sentença, né? Uma decisão, não é verdade? Porque não é uma letra fria de lei. A gente está, na área de família, a gente está envolvido em questões emocionais, né? Ninguém casa, ninguém se une a outra pessoa para acabar. É verdade. O sonho daquele momento vai ser para sempre. É verdade. Mas às vezes você não consegue, porque a convivência a dois é preciso ter uma tolerância, uma paciência e um amor verdadeiro, não um amor efêmero, né? E para solucionar o que pode decorrer dessa união que não deu certo, não pode ser algo apenas assim, a lei diz isto, então nós vamos aplicar friamente a lei, de forma alguma. É preciso ter a noção de que, muito mais do que a norma, é preciso ter o sentimento de justiça. É essa a questão em torno do direito de família. O que eu achei muito interessante é que foi um percentual bastante elevado para que isso ocorresse, né? Porque a gente imagina que quando se parte para, digamos assim, uma separação, pode ser consensual sobre um certo aspecto, mas pode ser litigioso de um aspecto íntimo, que às vezes pode ocorrer. Com certeza. Não é? Agora, de que haja, através desse trabalho feito, desse suporte dado através de psicólogos e outras coisas, para que identifique a causa, né, que está causando, ou que está trazendo essa separação. E então, o que é que acontece? Para fazer essa nova união, essa acomodação, 50% eu estou achando... eu estou achando um sucesso. Mas é um sucesso mesmo. Existe, por exemplo, só para que a gente registre no tribunal, um projeto, só para que a gente tenha ideia, chamado Sala de Espera. Esse projeto já recebeu alguns prêmios. O que é isso? No Núcleo de Conciliação Prévia foi criado um serviço no qual se coloca uma televisão, se coloca música clássica, servem água para as pessoas, porque as pessoas chegam ali naquele primeiro momento para guerrear. Quando elas encontram essa receptividade de outra forma, acalma os ânimos. E aí você começa a se preparar para aceitar ouvir as soluções que vão vir dali. Então, sem sombra de dúvida, o resultado que esse serviço, tanto do Núcleo de Conciliação quanto do próprio setor de atendimento e apoio, que é o SAOF, trazem, é muito grande. É fantástico, porque são pessoas que já estão habilitadas para isso, né? Que sabem trazer um contorno, acalmar e lembrar, olha, a dor é íntima, como o senhor falou, a dor é sua, mas a sua relação com seu filho é outra. É verdade. Isso foi muito interessante. Agora me diga uma coisa, desse tema que nós estamos falando, tão bem explícito por você, o que teria mais alguma coisa a não ser essa definição, esse amparo que existe para essa reaproximação ou a elucidação do problema cruciante que ocorreu? O que ocorre mais dentro desse contexto? Hoje, a grande vantagem trazida pela lei que regulamentou a questão da alienação parental são também as noções de que, não alcançando a resolução, não aceitando para a pessoa aquele tratamento, o Estado ele interfere nesta relação com base num princípio que é o princípio do melhor bem-estar da criança. O objetivo do Estado é proteger o menor. E para proteger esse menor, o Estado chega a aplicar desde a questão da retirada dessa criança daquele agressor, porque aquela pessoa que está difamando o outro não está agredindo o outro, ele está agredindo seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu irmão. Então, tira até do contato, transfere essa guarda, ao ponto até, se for necessário, de trazer essa criança para retirada desse poder familiar e não tendo outra solução até o máximo de uma adoção. Ou seja, a entrega dessa criança a uma outra família que possa
conduzir o seu desenvolvimento. Ou seja, tem soluções que vão de posturas mínimas a situações drásticas. É este o fato. Então, eu diria que a legislação trouxe, então, um amparo para as pessoas que viviam aquela situação e se sentiam assim, meio perdidas. Será que está acontecendo isso? Como eu devo me portar? Pronto. O Estado já lhe trouxe as ferramentas para que, não chegando a um consenso, não chegando a uma resolução mais adequada, que a lei possa ser aplicada punindo aquele agressor e afastando ele daquela vítima que é a criança em primeiro lugar. Agora, eu ia lhe perguntar em primeira mão o seguinte: comumente, pela prática, a gente imagina que quando há essa separação, sempre há o privilégio, que, com toda razão, para o lado materno do que para o lado paterno. Mas isso ocorre, alguma variação nesse contexto? Ocorre. A princípio, a ideia é que a criança deveria ficar, e essa foi uma questão cultural, porque a mulher sempre foi vista como a mãe, né, e a mãe que teria condições melhor de cuidar desta criança. Mas a sociedade hoje se transformou. E existem o que a gente chama de pais-mães. O que é este pai e mãe? É aquele pai que realiza todos os atos de acompanhamento da vida do seu filho. É o pai que vai à escola, é o pai que conversa, é o pai que participa. Então, aquela ideia de que o pai saía para trabalhar e a mãe ficava dentro de casa é de uma sociedade antiga. A sociedade moderna não é mais assim. Então, hoje, as decisões não são mais focadas na ideia de que, a princípio, deve ficar com a mãe. Então, o que deve ser observado é esta criança precisa ficar com quem tiver melhor condição de acompanhar o seu crescimento. E foi criado pelo direito, a partir do Código Civil de 2002, a possibilidade do que se chamou de guarda compartilhada. Qual é a ideia? É que essa criança, mesmo que ela resida ou com o pai ou com a mãe, mas que os dois mantenham para com a criança a igualdade no que concerne a guarda, ou seja, a igualdade de direitos de decidir quanto à escola, quanto ao plano de saúde, quanto aos momentos festivos, a condução da educação dessa criança igualitariamente. Então, o Estado hoje ele traz a ideia de que o juiz deverá, o máximo possível, trabalhar a guarda compartilhada. Quando isto restar impossibilitado, às vezes porque o casal não consegue sequer falar um com o outro, às vezes porque moram em locais diferentes, você irá definir uma guarda unilateral, ou seja, ficará com um deles e o outro apenas com direito de visitas em momentos curtos. A ideia agora não é, mesmo que essa criança resida com um deles, com o pai ou com a mãe, o outro tem que ter livre acesso à criança, ver sem atrapalhar a vida acadêmica, escolar dessa criança, estar junto, viajar com essa criança, manter o contato. Porque a presença, na verdade, para a criança é necessária dos dois. É verdade. Há uma influência importante, tanto da mãe quanto do pai, no crescimento desse menor. Agora, me diga uma coisa, eu pude perceber, quando você tocou nesse assunto, que parece que ainda haveria um outro viés, de que, de uma incompatibilidade, digamos, do pai ou da mãe, que haveria possibilidade de fazer essa doação para que alguém entrasse nesse meio. Eu percebi ou foi engano meu? Não, na verdade não é bem uma doação. O que acontece é o seguinte, às vezes o pai e a mãe estão tão doentes, que eu diria que isso é uma patologia, tão incapacitados de cuidarem dos seus filhos, estão causando tanto mal àquela criança, que o julgador pode pegar esta criança e entregar a uma terceira pessoa para ter a guarda desta criança. Então, os pais não têm capacidade emocional ou estão com uma vida tão desregrada, tão desequilibrada, que eles não podem. São pais que estão viciados em bebidas, são pais que estão com problemas psiquiátricos que os impedem. E aí é importante pegar esta criança e entregar, às vezes, ao avô, às vezes ao tio. Primeiro, o que vai se tentar é manter esta criança na família sanguínea dela mesmo, na família registral dela. Agora, chegando ao ponto de não ter ninguém e mostrando que há uma impossibilidade absoluta destes pais
de assumirem essa criança, o Estado tem o dever de tirar esta criança, fazer o que a gente chama de extinção desse poder familiar e colocá-la à disposição para adoção. Mas essa já é uma atitude extrema. Vamos dizer assim, é a última das soluções a serem adotadas. Agora, eu pensando aqui por essa sua colocação, me veio uma ideia de que isto é um artifício que pode até favorecer que haja um entendimento. Com certeza. Porque o que é que acontece? A pessoa, ao litígio que faz, ele sabe a preocupação que pode acontecer isso. Exatamente. Ele vai perder esse direito, tanto um quanto o outro. Compreendeu perfeitamente, meu amigo. A ideia da sanção é essa. A sanção, ela tem a função de educar, mas quando, através do temor, ela gera a decisão de eu não devo praticar aquele ato, porque senão sofrerei as consequências. Exatamente. Então é mais adequado que eu reflita, permita um tratamento, me ajude, busque uma solução, do que eu chegar ao extremo de perder a companhia do meu filho. No meu pensamento foi uma medida absolutamente muito justa. Correta. Porque aí a pessoa fica receosa. Bom, se eu continuar nessa linha de ação como eu estou, eu vou sofrer aí um castigo que eu vou perder esse direito. Não é? Com certeza. Tá bem. Agora me diga uma coisa, nós começamos a falar de adoção. E hoje a gente percebe que está havendo, digamos assim, de muitos casais, muito interesse em fazer adoção. E dessa adoção, até teve uma certa época que eu me lembro, que eu ouvia falar, tinha notícia, que até as pessoas iam procurar essa adoção em lugares onde você teria crianças menores, para que a convivência já viesse de berço. Como é que isso realmente tem acontecido? Veja bem, a adoção, eu digo sempre que é um ato de amor. Adotar é um ato de amor, no qual você se permite ter a bênção de receber alguém como seu filho. Mas a adoção traz também uma outra questão que deve ser lembrada, ela passa por um processo de amadurecimento. Não existe filho adotivo por acidente. O filho biológico, você pode até, eu não imaginava, não esperava, aconteceu. Filho de adoção não é assim. Porque como a adoção parte de um processo todo cuidadoso, ela também depende de um amadurecimento das pessoas, de ter a certeza de que, olha, você está trazendo para você alguém que, primeiro, já viveu a rejeição. Isso é importante. Aquela criança, aquela pessoa já foi rejeitada por alguém. Ela não vai mais passar por isso. Então, é preciso que você tenha a consciência de que na hora que você está adotando, é para sempre. É para toda a vida. Você não vai poder desistir daquela criança. As pessoas têm efetivamente uma preferência por crianças menores, porque elas acreditam que a criança menor não vai trazer vícios, não vai trazer problemas, mas o que eu tenho acompanhado enquanto advogada é que essa não é a realidade. Quando a gente adota essas crianças maiores, lógico, existem problemas, problemas que poderiam acontecer com o filho biológico. Mas esses problemas podem ter certeza que se você for um pai, uma mãe dedicados, se você tiver para com essa criança o sentimento do amor, tudo será vencido. E não é romantismo, é realidade. Dr. Salomão Rezedá, que foi juiz daqui da Vara da Infância durante muitos anos, uma pessoa que lutou bastante por essa questão da adoção, desmistificou, eu diria assim, até a ideia da adoção na Bahia. Ele tinha uma frase que ele sempre falava, que era assim, o amor molda. E era verídico. Se você passar para observar, até que às vezes aquela criança que foi adotada, ela passa até a se aparentar fisicamente com aquele pai ou com a mãe, com algum parente dele que agora o adotou. Então, há uma preferência? Efetivamente há. Talvez por isso que as pessoas digam assim, eu demoro muito na fila de adoção.
Demora muito porque o que você quer não é tão fácil. Mas hoje o processo não precisa mais que você vá ao interior, aquele lugar ermo, para tentar encontrar a criança. O Brasil hoje tem um que a gente chama de Cadastro Nacional da Adoção, onde você se habilita neste processo. A questão da habilitação, aí eu acho que há uma certa demora, uma burocracia que talvez precisasse ser revista. E dentro deste cadastro, aparecendo a criança dentro das características do que você indicou como sendo necessárias para você, você vai poder pegar esta criança em qualquer lugar do país. Onde quer que ela apareça, onde quer que ela adentre neste momento, ela poderá ser adotada por qualquer um. Então, se eu me inscrever na fila da adoção, eu posso adotar alguém que apareça no Pará, apareça no Rio Grande do Sul, ou apareça aqui em Salvador. Cada um dentro, vamos dizer assim, da sorte, eu não diria, mas do enquadramento nas nossas necessidades, daquilo que você disse que era importante para você. Agora, pelo que eu pude perceber, parece que é um cadastro nacional para que você tenha, digamos, oportunidade de adotar. De adotar? Nesse cadastro nacional, as pessoas que adentram ali, elas já passaram por um procedimento prévio, no qual elas vão apresentar documentos, vão apresentar comprovantes de residência, comprovante de que já tem a idade correta para adotar. Eu só posso adotar quando eu já tenho a partir de 18 anos de idade. Para adotar, eu tenho que ter uma diferença de idade entre quem está adotando e quem está sendo adotado de pelo menos 16 anos, para não ter um conflito de referencial a nível até hierárquico familiar. Onde o serviço social vai visitar a casa dessa pessoa que pretende adotar, vai ser feita uma investigação sobre a vida social desta pessoa. É uma pessoa de boa conduta? É uma pessoa que responde por algum processo criminal? Então, depois de toda essa pesquisa, essa pessoa vai passar por um curso que é concedido aqui no na Vara da Infância, e ali, depois que é apresentado tudo isso, com o parecer do Ministério Público, o juiz declara aquela pessoa habilitada a adotar. Quando ela está habilitada a adotar, ela é inscrita neste cadastro. Esse cadastro funciona a nível nacional. Então, se Cláudia se inscreveu no cadastro e disse assim, olha, eu aceito criança negra, eu aceito criança tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, eu aceito crianças só brancas, eu aceito crianças asiáticas, eu aceito somente crianças com até 2 anos de idade. Então, eles vão observar essas características que eu coloquei para quando esta criança surgir, quem é o primeiro da fila que se enquadre naquilo. E a esta pessoa, primeiro da fila, é que vai ser dada a preferência para adoção. Agora, me diga uma coisa, quando eu também lhe perguntei do cadastro, então, esse cadastro é exatamente daqueles que querem receber a criança. Isso. E das crianças, existe algum também. cadastro? Existe também? O cadastro das crianças que estão aptas à adoção. Isso. Este cadastro que eu, por exemplo, pondero um pouco, porque muito se trabalha para manter a criança no lar biológico dela. Há uma insistência para que essa criança não saia do seu lar biológico. Mas o que eu noto é que não deveria ser tão demorado isso. Porque às vezes essa reinclusão dessa criança, reiteradas vezes num lar biológico equivocado, um lar biológico com problemas, aumenta o trauma desta criança e coloca uma demora que quando ela se torna liberada para adoção, ela já está numa idade que as pessoas não gostam. Estatisticamente, as pessoas só querem adotar crianças brancas até 2 anos de idade e crianças sem nenhum problema de saúde. Então, é raro alguém que se disponibilize a adotar a pessoa com mais de 2 anos, que adote, que não tenha preferência. Até o sexo prefere muito mais as meninas do que os meninos. Há uma estatística nesse sentido. Então, para que você tenha uma adoção mais ampla, então até para evitar que essas crianças se tornem excluídas desse cadastro, porque mesmo elas estando, mas acabam não sendo, ninguém aparecendo que as queiram, eu acho que esse processo de reinserção na família deveria ser visto com uma maior brevidade. Porque uma mãe que já tem o histórico de já ter deixado 2, 3 filhos para adoção,
Uma mãe que mantém uma conduta incorreta, essa não acredito que esteja preparada para ficar recebendo de volta esses filhos. Isso é que eu imaginei que não acontecesse. Exato. Eu imaginei que isso não acontecesse. O procedimento de reinserir é real. A lei diz assim, olha, você tem que tentar de tudo. A adoção é a última hipótese. O que eu acho um engano. Agora vou eu voltar a outra pergunta. Qual foi ou qual é esse percentual? Olha, hoje eu não posso lhe garantir exatamente esse percentual, que são dados que eu não disponho aqui. Mas, como eu lhe falei, o histórico das varas da infância mostram que as crianças para adoção não são recebidas acima dos 2 anos. Então, assim, elas, a partir dos 2 anos, já é mais demorado o procedimento. E as pessoas buscam crianças saudáveis. Saiu uma reportagem há pouco tempo atrás, semana passada especificamente, sobre, por exemplo, as filhas do crack, os filhos do crack. No Rio de Janeiro existem 2.000 crianças com menos de 2 anos de idade, aptas para adoção, mas que não estão sendo adotadas porque suas mães eram dependentes do crack. As famílias que vão adotar não desejam crianças que corram o risco disto. Mas eu volto a frisar, é preciso repensar, porque o risco do crack é tanto para o seu filho biológico quanto para o outro. Sim, claro. O problema é de todos. Isso é verdade. Mas essas crianças são rejeitadas. Isso aí é verdade. Agora, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, nós já falamos aí da escolha, que você tão bem explicitou, né? Esse, para adotar também, a pessoa vai se credenciar. Tem que fazer todo aquele processo. Certo. Se inscrever, apresentar perante a vara da infância. Aqui no caso de Salvador, sim, você comparece à vara da infância, responsável pelas adoções, que fica ali na Garibaldi. Lá você recebe toda a informação de documentos que você deverá trazer, comprovante de residência, comprovante de renda, atestados de idoneidade moral, certidões de que você não responde a nenhum processo criminal, porque não se pode entregar a uma criança a alguém que tem esse perfil. E, preenchido isso, você passa por um procedimento, você vai ter que demonstrar estar apto a nível de idade, então a pessoa para adotar tem que ter a partir dos 18 anos de idade, e dentro dessa estrutura você vai ser analisada a sua documentação para que você possa adentrar neste cadastro de adoção. Não precisa de advogado, isso é importante, meu amigo, me permita fazer esse esclarecimento, para você adotar ninguém. Eu não preciso contratar a doutora Cláudia nem doutor nenhum para adotar uma criança. O juizado está aparelhado para que esse procedimento seja feito de forma administrativa. Então, as pessoas não precisam ter esse tipo de custo com isso. Esse custo vem quando a adoção é uma adoção estrangeira, que aí você vai precisar de um outro procedimento, ou quando traz algo diferenciado. São pessoas que precisariam vencer a falta de determinados requisitos. Aí é necessário o acompanhamento do advogado. Eu acho que essa observação que você fez agora, ela foi muito procedente, porque às vezes a pessoa que não tem o conhecimento necessário acha que tem que ir ao advogado, já pensa na despesa ou fazer alguma coisa desse tipo, quando ele mesmo, essa mesma pessoa pode se dirigir ao juizado e se credenciar. Exatamente, sem nenhum custo. Não há custo nenhum para ser feito isso. Porque as pessoas precisam também ter essa noção. Porque ficam achando que talvez eu vou ter que arcar com uma despesa para isso, não. Agora, doutor, é o seguinte, nós já tocamos em vários pontos, eles foram bem realmente detalhados pela sua proficiência de, digamos assim, colocá-los conhecedores do que é necessário. Eu gosto sempre de, no término dessas bate-papo que eu faço, e dizer assim, será que ficou algum ponto que deixou de tocar, algum conselho que vale a pena relembrar? E se isso for o caso, eu queria lhe dar
o tempo que agora é o momento. Eu acho assim, o importante dentro dessa história toda é lembrar as pessoas que família é afetividade. E que a família é, inquestionavelmente, a estrutura de toda uma sociedade. Uma sociedade é doente quando sua família é doente. Então, vamos repensar as nossas relações familiares, vamos repensar nossa relação com o próximo. E, já que falamos de separação e adoção, 2 pontos tão distantes, né? O ato de escolha de que futuro você quer. Faça com o seu filho, decida para com o seu filho aquilo que você gostaria que fosse decidido para você. Eu acho que essa é a grande mensagem. Tá bom. Obrigada, meu amigo. Muito obrigado por essa prazer. oportunidade, viu? Obrigada.